Vamos lá, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Falando das indenizações, uma delas é dos transportes, tá? É a que está, né, menos sujeita a cair das três. É que menos cai. Tanto que nem tem tantos detalhes sobre ela na lei. Diz que essa indenização dos transportes considera-se-á indenização de transporte ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em resolução própria pela Comissão Permanente de Pessoal de Técnico Efetivo, a CPTEC, e aprovada pelo Conselho Universitário. Então, a gente vê que os detalhes dessa indenização por transporte, os detalhes estão numa resolução interna da UEA, que é proposta pela CPTEC, que é a Comissão de Técnicos Efetivos da OEAP, que trata da carreira, né? E é aprovada pelo Conselho Universitário da OEAP. Então, os detalhes sobre essa indenização estão numa norma interna. Essa norma interna, é claro, não está sujeita a cair em prova. Se cair detalhes em prova sobre a indenização por transporte, né, dos transportes, pode ter certeza que essa questão vai ser anulada sumariamente, porque o edital não pediu as resoluções internas, pediu somente a lei, então só pode cair o que está nesse artigo 40, o que é bem pouquinho. Tá? Pode cair esse conceito, pode cair, né, sobre as indenizações, a indenização por transportes se dá, aí tem que marcar, se dá, né, ao servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos por força das atribuições próprias do cargo. Esse item bem aí que eu grifei, esse conceito bem aqui, ele poderia cair em prova. Só. Mais do que isso, tá? Estaria em normas internas da OEAP, estaria sujeito a ser anulada a questão. Então, esse aqui é o item menos esperado. Se cair, é só esse conceito que pode cair. A gente vê muito essa ideia aí, por exemplo, em cargos, que as atribuições dependem de se locomover em meio próprio, né? O oficial de justiça, por exemplo, ele está lá entregando as intimações, né? Indo aos locais, que ele tem que se locomover pela cidade, e quando ele utiliza meios próprios, né? Ele está exercendo atribuições, né, do cargo, é a atribuição do cargo, né? Se locomover pela cidade, para entregar uma citação, uma intimação. Hoje em dia, quem sabe até menos, porque é eletrônico, né, os processos, mas ainda tem que se locomover, aí está sujeito a receber, né, esses valores a título de indenização pelos gastos que vai ter utilizando o seu próprio transporte para realizar atribuições do cargo. Tá? Então, a ideia da indenização de transporte é o servidor desempenhar atribuições do cargo dele, tá? E ter gastos, porque utilizou meio próprio para a execução desses serviços externos por força das atribuições do cargo. Aí o servidor está sujeito a ser indenizado a esses valores que ele gastou com transporte na prestação do serviço público por força das atribuições do cargo. Então, tem que, para acertar essa questão, tem que ficar bastante atento, né, às condições. Tá? As condições são, vamos separar aqui as condições. As condições são para execução de serviços externos por força das atribuições do cargo. Então, o servidor utilizou meio próprio de locomoção. O servidor utilizou meio próprio de locomoção. Sim, mas ele utilizou para executar serviços externos, por isso a pessoa se transportar, se locomover, por força das atribuições do cargo. Então, não tem nada a ver com as atribuições do cargo eu ter que sair de casa e trabalhar todo dia. Não é por força das atribuições do cargo. Então, não estou sujeito, né, a ter essa gasolina devolvida aí, por exemplo. No entanto, se o cargo requerer uma locomoção pela cidade e for utilizado um veículo próprio, aí está sujeito a essa devolução. Tranquilo? Então, o que pode perguntar isso que está de amarelo grifado aí é esse conceito, é a ideia de meio próprio de locomoção
para execução de serviços externos por força das atribuições do cargo, aí está sujeito a receber essa indenização de transporte, está sujeito a ter os valores gastos com essa locomoção devolvidos. Por isso que não incide previdência, né? Porque não é uma remuneração, é uma devolução de valores. Tá? Então, esse é o que está menos sujeito a cair dos 3 tipos de indenização. Diária, com certeza, está muito forte para cair, ajuda de custo também, mas essa parte dos transportes não. Tá? Então, aguardo você nos próximos vídeos para a gente tratar dos temas, isoladamente os temas de prova.